vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata. Na regata de emoção no coração. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Aldeia FM. Está começando mais um Esporte na Aldeia, né? Começando aí com o hino do Flamengo, que venceu, né? Sua estreia na Libertadores na quarta-feira. E nada mais justo do que fazer essa homenagem, já que é um clube brasileiro e principalmente um clube carioca, e temos que ter orgulho disso, né? Um clube carioca estreando bem na Libertadores, e temos que falar isso aqui. Então vamos ao destaque de hoje. No Flu, André Lima deve estrear na próxima semana. Léo Moura diz que Fla é forte o suficiente para conquistar o estadual e a Libertadores. No Vasco, Dinamite dá todo apoio a Dodô. Abreu é dúvida para a estreia na Taça Rio. Luiz Fabiano é cortado da seleção. E vamos fazer também uma entrevista muito legal com o Leonardo Fraga, ex-diretor das categorias de base do Vasco da Gama e atual presidente do Movimento Cruzada Vascaína, um movimento legal aí do Vasco. Então, na segunda parte do programa teremos a entrevista do Léo, que vai ligar diretamente lá do Rio para falar um pouquinho pra gente sobre essa transferência de jogadores de menores aí, que está acontecendo muito aqui na nossa região, no nosso estado e no nosso país, e falar também tudo sobre o que está acontecendo lá dentro do Vasco da Gama. Então, tudo isso e muito mais agora no Esporte na Aldeia. André Lima só deve ficar pronto para jogar a partir da próxima semana. O atacante chegou ao clube com percentual de gordura bem acima do ideal e ainda precisa melhorar a forma para ser relacionado. O atacante André Lima deve ser regularizado nesta sexta-feira e, desta forma, ter condições de ser escalado na estreia do Fluminense na Taça Rio, domingo, às 17 horas, contra o Friburguense no Maracanã. Mas, de acordo com o preparador físico do tricolor, o jogador só deve ser entregue ao técnico Cuca a partir da próxima semana. Ele diz que o centroavante, que chegou com percentual de gordura muito alto, ainda precisa melhorar sua forma. André Lima vem treinando há 10 dias. Ele chegou com percentual de gordura bastante elevado e ainda precisa fazer mais trabalho com bola. Na próxima semana deverá ser liberado. E preciso criar uma base antes, disse Ronaldo Torres, preparador físico. Então, o André Lima, né, Jorge, que chegou aí para ser a reserva imediata do Fred, deve estrear na próxima semana. E falando antes disso, o Fred, né, brincadeira, né? Uma paradinha, mais uma paradinha daquela manjada dele, o goleiro não caiu e ele chutou a bola pra fora. Impressionante, né? O Fred, que já não veio bem, ainda perdendo esse gol aí, fica mal a ficha dele. E o André Lima, que não é de hoje que ele já tá acima do peso, né? Desde quando ele acabou a temporada no Botafogo, ele tava um pouco acima do peso, foi lá pra fora, ganhou massa muscular, mas depois virou gordura. E com a saída do Fred ele pode virar a ser titular, né? Mais pra frente. O Fred, né, Vinícius, aquela paradinha dele, ele já tá manjado, né? Acho que os goleiros já sabem, não é uma paradinha, é uma paradona que ele passa o pé por cima da bola e depois chuta. Se o goleiro não pular, é fatal que ele não tem distância para chutar a bola. Foi o que aconteceu, né? O goleiro ficou parado e ele chutou para fora, já que se ele chutasse qualquer lugar, o goleiro pegaria. Aquela paradinha um pouco arriscada, que quando o goleiro não cai, o atacante fica sem noção, né? Porque o goleiro não caiu, o atacante acaba se perdendo, o corpo fica muito perto da bola, e tudo isso aconteceu. E falando um pouco do jogo também, o Fluminense não jogou bem, apenas empatou com confiança lá. Acho que todos os tricolores esperavam uma boa vitória, porque o Fluminense teve tempo, se preparou bastante durante a semana e não conseguiu o seu objetivo, que era ganhar o jogo, e muito menos eliminar o jogo de volta. Então o Fluminense tem que trabalhar para corrigir os erros, porque ele não vem jogando bem não. E ainda no Fluminense, Rafael acredita que o Flu está no caminho certo para brigar pelo título da Taça Rio. O goleiro lembra que o time levou gol em apenas 2 dos 9 jogos este ano. Empate por 1-1 com Confiança, quarta-feira em Aracaju, na estreia da Copa do Brasil, não era bem o que o Fluminense tinha em mente. Mas uma nova etapa do Campeonato Carioca se inicia no próximo domingo, e o pensamento da equipe é esquecer o que ficou para trás e pensar somente no próximo adversário, o Friburguense, às 17 horas no Maracanã. O goleiro Rafael acredita que, apesar da desconfiança que caiu sobre o time, o Flu está no caminho certo para brigar pelo título da Taça Rio. Ele lembrou que o tricolor tem se mostrado uma equipe muito difícil de ser batida, já que levou gol em apenas 2 dos 9 jogos dessa temporada. O Rafael está certo, mas o Fluminense todos esperavam que ia vencer o jogo com Confiança, apenas empatou, e a obrigação vai cair a cobrança em cima da equipe para vencer a Taça Rio, né, Jorge? Sem dúvida. Vamos lembrar também que o Fluminense só perdeu um jogo esse ano, né? Foi pro Flamengo, os outros foi empate, perdeu no Vasco nos pênaltis.
É a partida que eles têm contra o Fluminense para mostrar que o time do Fluminense ainda tem grande chance de ser campeão carioca. E o Fluminense, pelo investimento que faz e pelo time que tem, não pode empatar com confiança lá no Sergipe. Então foi um placar bem abaixo que todos esperavam, né? Como já disse anteriormente, a torcida do Fluminense não esperava. O Fluminense tem bons jogadores, como o Fred, como o Conca, o goleiro Rafael aí, o Everton no meio. Então a equipe do Fluminense não atravessa um momento, desde que foi eliminado pelo Vasco na semifinal. Então a torcida vai cobrar por resultados, um clube grande, a torcida cobra muito. Então o Fluminense tem que treinar, corrigir os erros para melhorar esse futebol que não está agradando nem a torcida nem a todos. Então vamos agora às notícias do Flamengo. Maldonado perde as férias e ganha um trauma, em nome da recuperação rápida. 3 vezes depois da cirurgia no joelho esquerdo, o volante tenta voltar ao time contra o Vasco no dia 14 e sonha em disputar a Copa. A cicatriz no joelho esquerdo é a única marca visível na lesão de Maldonado que sofreu em novembro de 2009, mas na memória do volante do Flamengo está registrada toda a dor e o sacrifício para ter uma recuperação rápida. Isso inclui a perda das férias e um leve trauma nas praias cariocas. Na última segunda-feira, o volante completou 3 meses de cirurgia e fez um exame que permitiu traçar o planejamento final de treinos para voltar a jogar. Inicialmente, a previsão era de 5 a 6 meses para Maldonado disputar uma partida. Diante da boa resposta, sua dedicação, sua previsão agora é para estrear em 2010 contra o Vasco no dia 14 de março ou contra a Universidade do Chile no dia 17, ou seja, menos de 4 meses depois da lesão sofrida pela seleção do Chile, em amistosos contra a Eslováquia no dia 17 de novembro. Então, Vinícius, o Maldonado aí é um reforço importante para o Flamengo e principalmente para a seleção do Chile, né? Maldonado que depois saiu ali, o Flamengo começou a tomar muitos gols, então prova que ele está fazendo muita falta, né? O Maldonado não sente reforço do Flamengo. Ano passado, que ele foi contratado, alguns torcedores, pela sua idade avançada, não tinham aprovado muito a contratação, mas ele jogou muito bem, encaixou no esquema do Andrade e foi uma peça fundamental para o Flamengo conquistar o Campeonato Brasileiro. E num jogo lá, defendendo a seleção do Chile, se machucou, o Flamengo sentiu muito sua falta, veio tomando muitos gols, caso que não acontecia quando ele estava em campo. Então, uma recuperação rápida aí, todos apostaram uns 6, 7 meses fora, e com 4 meses ele já pode jogar, e o Flamengo só tem a ganhar com a ajuda do Maldonado. Principalmente a seleção do Chile, né, que não conta com jogadores ali, como o Brasil, que pode convocar 30, 40 jogadores diferentes. O Chile tem aquele grupinho montado ali. O Maldonado, com certeza, se não fosse a Copa, ia fazer muita falta, né? Sem dúvida, muita falta, até no Brasil, né? Os volantes que o Brasil tem foi titular absoluto. Ele tem vaga sim. E falando aí de volante também, o Willis, né? Fato lamentável no jogo contra o Universidade. O cara foi expulso com 2 minutos, quase prejudicou o time do Flamengo. Só acho que a equipe não mostrou o poder vir logo, depois o Léo Moro conseguiu marcar o gol, né? Porque se fica mais um tempinho ali, é prejudicar a equipe do Flamengo. O Léo Moro achou aquele gol de falta ali e depois o juiz também compensou a expulsão com aquele lance ali que tu vê que não teve a intenção do jogador do Universidade. E então vamos agora às notícias do Vasco da Gama. Roberto Dinamite, o Vasco não vai deixar de acreditar no Dodô. O presidente volta da Europa e faz questão de apoiar o atacante Cruz Maltino. Depois de passar 3 dias em Portugal, o presidente do Vasco, Roberto Dinamite, chegou ao Rio de Janeiro e pôde assistir a classificação do time para a segunda fase da Copa do Brasil na noite da última quinta-feira em São Januário. Porém, um empate sem gols contra o Souza da Paraíba não agradou o dirigente, que pediu calma para que a torcida pela falta de gols do atacante Dodô. Não gostei da atuação